Nós sabemos que quando Deus está conosco, Ele peleja por nós. Vamos ler o capítulo 8. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados. Eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: porventura tens já sob o teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel, e de igual modo falou a seus homens. Estes de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades, ao oriente de Noba e Jogbiá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e desbaratou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, pela subida de Heres, deteve a um moço de Sucote e lhe perguntou, ou lhe fez perguntas. O moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: vede aqui Zeba e Salmuna, a respeito dos quais motejastes de mim, dizendo: porventura tens tu já sob teu poder o punho de Zeba e Salmuna, para que demos pão aos teus homens cansados? E tomou os anciãos da cidade, e espinhos do deserto, e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derribou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? Responderam: como tu és, assim eram eles. Cada um se assemelhava a filho de rei. Então disse ele: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria a vós outros. E disse a Jéter, seu primogênito: dispõe-te e mata-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te e arremete contra nós, porque qual homem tal a sua valentia? Dispôs-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua, que estavam no pescoço dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós.
o Senhor vos dominará. Disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei. Dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 siclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e lhe pôs por nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiesritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel, após os Baalins, e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Então, irmãos, nós aqui no capítulo 8, podemos extrair alguns ensinamentos preciosos para as nossas vidas, para as nossas almas. Uma das primeiras lições que a gente percebe logo no início do texto aí do capítulo 8, é a respeito da palavra pacificadora. Gideão usou de uma palavra pacificadora justamente para conciliar a tribo de Efraim. Essa tribo era uma tribo mais forte, era uma tribo de maior projeção, mas quando Gideão convocou algumas tribos, ele não convocou a tribo de Efraim. E depois que estavam 15.000 soldados midianitas que sobreviveram, tentando fugir e atravessar para isso as águas do Jordão, aí sim Gideão convoca a tribo de Efraim para não permitir que eles atravessassem o Jordão. Eles atenderam o pedido de Gideão, mas depois eles então vieram reclamar e tiveram uma contenda muito forte com Gideão. Afinal, por que você não nos convocou para essa batalha? Talvez eles quisessem participar das glórias, ou da glória daquela vitória. Talvez eles quisessem os despojos de guerra, porque nós percebemos aqui que não só os 135.000 homens, mas também até mesmo os camelos, em grande quantidade, eles eram adornados de ouro, muito ouro. Então, o despojo de guerra era muito precioso, muito grande. Talvez eles não ficaram satisfeitos de não poder participar desse despojo de guerra. Receberam uma parte também desse despojo de guerra. Ou talvez se sentiram inferiorizados, não tendo sido convidados por Gideão, logo no início, quando ele chama alguns voluntários para irem à luta contra os midianitas. O fato é que eles contenderam, diz aí o capítulo 8, bem no comecinho, eles contenderam fortemente com Gideão. Está aqui essa expressão no finalzinho do versículo 1. E contenderam fortemente com ele. Mas aí Gideão começa a usar
a sabedoria, né, a prudência, a pacificação, justamente para conciliar os efraimitas. Então, ele vai usar palavras bem colocadas, benfazejas, apaziguadoras, conciliadoras, para com a tribo de Efraim. E ele vai dizer: não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Nossa, vocês estão se queixando por nada, né? Os rabiscos, ou seja, o resto que sobra da colheita das uvas de vocês, já são muito melhores do que todas as colheitas lá da minha casa, da minha família. Né? Então ele já elogia, ele já fala de algumas características mais preciosas, marcantes do povo de Efraim. Depois ele ainda diz: Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas. Que pude eu fazer comparável com o que fizestes? O que eu fiz mais importante do que vocês? Vocês não deixaram aqueles 15 mil fugir, encurralaram eles e não deixaram que os príncipes também fugissem, mataram os príncipes dos midianitas. O que eu fiz mais importante do que vocês? Vocês fizeram um papel muito diferenciado, muito singular nessa história toda, nessa peleja toda. E diz aí o texto que, com falar palavras, ele abrandou a ira dos efraimitas para com ele. Então isso ensina que a palavra branda, né, ela traz pacificação, conforme nós lemos lá no livro de Provérbios. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, Gideão nos dá essa lição. No calor dos acontecimentos, e é aquela contenda toda que se levantou ali pelos judeus efraimitas, ele então simplesmente conciliou, aplacou aquela ira com aquelas palavras apaziguadoras. E é um ensino também para nós. Às vezes, uma palavra apaziguadora é de fato importante, necessária e excelente. A palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Isso iria ser escrito bem depois de Gideão. Né, lá no livro dos Provérbios. Segunda lição que nós podemos tirar aqui é que também a falta de sensibilidade, a falta de generosidade do povo de Sucote e também de Penuel, trouxe sobre eles uma condenação também muito forte. Gideão tinha viajado pelo menos 80 quilômetros até chegar ali, onde estava a tribo de Efraim. Os seus homens estavam exaustos, cansados. Afinal, eles não estavam preparados com soldos, com alimentos, com víveres para continuar uma batalha. E então, Gideão pede para que os efraimitas pudessem, o pessoal de Sucote, melhor dizendo, pudesse dar a eles pão para satisfazer a sua necessidade, a sua fome. Queria alimento para os seus 300 valentes. E o que nós percebemos é que o povo de Sucote ali negou o alimento. E até ironizou Gideão. Por acaso você já está sob o teu punho, já estão sob o teu punho as cabeças dos reis midianitas, para que nós te demos pão e aos seus soldados? Até ironizou, talvez porque eles tivessem receio e não confiassem que Gideão pudesse realmente vencer os demais midianitas e vencer inclusive os reis. E os efraimitas estavam com medo, o povo de Sucote estava com medo que depois, se eles permanecessem vivos, eles os retaliassem. Então, negativo, não atenderam o pedido de Gideão. E Gideão colocou uma sentença sobre eles. Olha, quando eu voltar em paz, tendo derrotado os reis midianitas, eu vou trilhar o corpo de vocês com espinhos, que era uma expressão dizendo, eu vou arrastar o corpo de vocês nos espinhos para que vocês aprendam uma lição. A mesma coisa aconteceu com o povo de Penuel.
passando um pouco mais adiante, Gideão falou com o pessoal de Penuel, pediu a mesma coisa, mas a resposta foi a mesma. Então ele pronunciou também uma sentença: olha, quando eu voltar em paz, eu vou destruir a torre, a fortaleza de vocês. E uma cidade sem torre, uma cidade sem fortaleza, significava uma cidade colocada à disposição de muitos inimigos. Então foram estas as palavras. Mas o que nós estamos ressaltando aqui é que a falta de sensibilidade, de generosidade, de fraternidade do povo de Sucote e Penuel foram advertidas por Gideão. E ele de fato cumpriu depois a sua sentença, a sua palavra proferida naqueles momentos que teve o pão negado. Isso nos ensina também que nós temos que ser sensíveis às necessidades das demais pessoas, à necessidade dos nossos irmãos. Então o povo deixou de pensar, o povo de Sucote e de Penuel deixou de pensar nos seus irmãos, deixou de pensar na necessidade deles, faltou-lhes sensibilidade, faltou-lhes generosidade no repartir o pão, ou do pão. Terceira lição que nós podemos também tirar aqui desse texto, deste capítulo 8, é que a vitória de Gideão sobre os midianitas e amalequitas tinha que ser consolidada. Afinal, 120 mil foram mortos, mas restavam 15 mil. Então, Gideão, com os seus 300, foi ao encalço daqueles 15 mil, conseguiu chegar até onde eles estavam, distraídos, e eles foram então derrotados, e derrotados também foram os seus reis, que tentaram escapar mais uma vez, mas não conseguiram. Então, a gente percebe que a vitória tinha que ser consolidada. E agora ele tem que tratar com aqueles dois reis dos midianitas, Zeba e Salmuna. E ele chama a responsabilidade aqueles dois reis. E quanto a vocês, o que aconteceu num lugar aí que vocês foram e mataram uma porção de pessoas, alguns até jovens? Como é que vocês mataram aquelas pessoas lá em Tabor? Como essas pessoas pareciam? Olha, pareciam semelhante a você. Tinham mais ou menos aí a sua estatura, a sua fisionomia. Tinham até aparência de reis, de príncipes. Olha, tão certo como vive o Senhor, vocês mataram os meus irmãos, filhos da minha mãe. E tão certo como vive o Senhor, se vocês não tivessem feito isso, eu pouparia as suas vidas. Mas como fizeram isso, então eu não vou poupar também a vida de vocês. E assim, ele consolidou a vitória sobre os midianitas todos, os 135 mil, também os príncipes, também os reis midianitas. E a gente viu aqui no capítulo 8, que a terra de Israel experimentou um período de paz de 40 anos depois da vitória de Gideão. Mas, finalmente, nós temos uma quarta lição, não menos preciosa e muito importante para nós refletirmos sobre esta lição. Nós observamos aqui na vida de Gideão como um servo de Deus pode ser ao mesmo tempo prudente e tão imprudente ao mesmo tempo. Então a gente percebe aqui a prudência de Gideão. Depois da vitória, o que os filhos de Israel quiseram fazer com Gideão? Colocá-lo como rei deles. Domina sobre nós, Gideão. Deus está contigo, Deus nos deu a vitória sobre os midianitas, então governa sobre nós e constitua uma dinastia sobre nosso povo de Israel. Depois que você deixar este mundo, os seus filhos vão governar, depois os filhos dos seus filhos. Ou seja, eles estavam querendo apressar o estabelecimento da monarquia, que mais cedo ou mais tarde viria sobre o povo de Israel. Lá na frente, esse pedido desagradou muito a Samuel, bem no final do período dos juízes. Quando o povo pediu um rei a Samuel, ele ficou muito triste. Senhor, olha, desculpa, mas o teu povo está pedindo um rei que esteja com eles, que acompanhe eles, que esteja nas batalhas com eles. Eu tentei negociar com eles, mas não teve jeito. Ô Samuel, fique tranquilo, fique em paz.
isso que eles estão pedindo não te desagradaram somente, mas também me desagradaram. Mas se eles querem um rei, eles vão ter um rei. Depois aguente as consequências. E nós sabemos então que aqui, nesse período, Gideão não aceitou dominar sobre aquele povo. Era um servo obediente ao Senhor. Deus não falara absolutamente nada sobre isso. Lhe cumpria livrar, libertar o povo de Israel da opressão dos midianitas. E ele então disse: não dominarei sobre vós, Deus dominará sobre vocês. É Ele que deve dominar sobre o nosso povo, sobre o seu povo. Então, percebemos aqui a prudência de Gideão, que não aceitou aquele pedido. Mas depois de tamanha prudência, vemos também uma imprudência. O que ele fez? Olha, mas eu vou aproveitar a nossa conversa e vou pedir o seguinte: me tragam aí, cada uma parte do ouro que vocês conseguiram recuperar dos midianitas. E eu vou fazer uma estola, um manto sacerdotal, e vou colocar lá no quintal da minha casa, onde estava lá o altar de Baal, eu vou colocar aquele manto sacerdotal. E o povo, mais do que depressa, trouxe lá as argolas, trouxe lá alguns aparatos de ouro, até que tiraram dos camelos. Então ele fez uma estola sacerdotal de ouro, um manto sacerdotal de ouro, mais ou menos uns 20 quilos de ouro aí, em termos de ciclos que foram arrecadados. E aquilo, diz aqui o texto, serviu de um laço muito forte, não somente para Gideão, mas também para com a sua casa e para com o povo de Deus, que acabou transformando aquele manto sacerdotal de ouro em um objeto de culto, de idolatria. E o povo começou a adorar aquele manto sacerdotal, começou a cultuar, tratar como objeto de culto, de veneração. Então a gente percebe que, basicamente, ele fez um ato de imprudência. Ele não fez, como Samuel lá no futuro faria, colocar uma pedra e com o nome Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele fez um objeto de culto, o manto sacerdotal de ouro. E aquele objeto era um objeto, de certa forma, presente na adoração a Deus. E Deus passa a não ser adorado mais pelo povo, mas simplesmente começam a adorar aquela estola sacerdotal. Então a gente percebe aí que prudência de um lado, não querendo aceitar a designação como rei de Israel. O Senhor é que vai dominar sobre nós, mas pede o ouro e faz aquele manto sacerdotal que se transforma em objeto de culto. Então, uma imprudência. Outra imprudência, ele vai se casar ou vai ter relacionamento com várias mulheres e terá 70 filhos, diz aí o texto. Uma imprudência. Hoje até pela manhã, ou não sei que dia aí que nós falamos, sobre essa questão lá do Velho Testamento, tão diferente do Novo Testamento. Falamos hoje na Assembleia, que a palavra de Deus no Novo Testamento é bastante clara, né? Segue a orientação de Gênesis, que um homem deve se unir a uma só mulher. Mas naquele tempo o povo ainda não estava totalmente conformado com a lei, com a palavra de Deus, várias vezes se desviava, vários servos do Senhor tiveram mais do que uma mulher, e com Gideão também não foi diferente. E sabemos então que ele acabou tendo uma concubina lá na cidade de Siquém, e essa concubina deu-lhe um filho chamado Abimeleque. E Abimeleque depois se insurgiu contra os irmãos lá da casa de Gideão. E junto com os siquemitas matou os 69 filhos de Gideão. Só sobrou um, chamado Jotão. Só ele escapou, né? Então, daquela fúria de Abimeleque. Ou seja, atos impensados, mal refletidos, trazem consequências. Por isso a gente precisa ter prudência, mas prudência em todos os momentos, porque quando nós seguirmos coisas imprudentes, nós de repente teremos consequências. Após a morte de Gideão, diz aqui o capítulo 8, que o povo se desvia ainda mais do Senhor.
afrontam o Deus da aliança e novamente colocam Baal como Deus deles. Pior ainda, chamam de Baal Berite. Berite significa aliança, pacto. O Deus de Israel era o Deus da aliança. Mas agora, como que eles rompem a aliança com Deus e dizem que a aliança deles agora está com Baal. E os Baalins, que são réplicas, que são estatuetas de Baal. Então, o povo vai se desviar novamente. E tudo vai acontecer como no começo desse texto. Vai desviar, vai ter opressão, vai sentir as dificuldades, depois vão clamar ao Senhor, vão buscar arrependimento, e o Senhor vai ter misericórdia e vai levantar um outro juiz para libertá-los dos opressores. Mas são muitas lições que nós tiramos aqui, né, na vida ou da vida de Gideão. E nós podemos aprender, né, que Deus, Ele não nos dá apenas e tão somente vitórias. O povo de Deus gosta de vitórias, nós gostamos de vitórias, queremos vitórias. Mas nós precisamos saber que muitas vezes Deus também nos dá derrotas, Deus envia opressão. Se nós estivermos desviados da sua presença, da sua comunhão, da sua palavra. Então, Ele quer nos ensinar através das vitórias, mas também através das derrotas. E com Gideão nós aprendemos que devemos confiar sempre no Senhor, lembrando que Ele peleja por nós. Nós devemos sempre depender dEle, porque é dEle que vem o poder para as nossas vitórias. Nós devemos obedecer sempre a Ele, ser sempre submissos à sua vontade. Nós precisamos também ter coragem e esforçar para que o Senhor esteja de fato nos capacitando e nos dando a possibilidade de termos ou de alcançarmos os resultados que nós desejamos. Também aprendemos aqui que nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor quando em pecado, para buscar o perdão do Senhor e também a sua purificação. Aprendemos aqui também que devemos perseverar sempre, com prudência, com sabedoria, porque na vida cristã não importa apenas começar bem, nós precisamos terminar bem, terminarmos firmes e de pé na comunhão do nosso Deus. Fazer também, outro ensino que a gente tira aqui, fazer das nossas vitórias um motivo para glorificarmos a Deus, e não simplesmente para levarmos o nosso coração à exaltação, à soberba, à vaidade, ou até mesmo induzir outros a estes desvios. Nós não somos adoradores das vitórias. As nossas vitórias nos são dadas por Deus, e o Senhor é que deve ser glorificado por cada uma delas. Não é dos fracos a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Amém. 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 Vamos convidar os irmãos presbíteros para virem aqui à frente e nós passarmos a celebração da ceia do Senhor. Convidar o presbítero Maurício para que nos ajude aqui na distribuição. Nós temos a ausência do Hugo hoje. Então você, por favor, nos supra aqui essa lacuna. Vamos abrir Lucas capítulo 22. Lucas 22. Versículos 19 e 20.
O Senhor Jesus, então, instruiu os seus discípulos a celebrarem a sua ceia naquela noite em que foi traído. E vamos ver, então, resumidamente aqui por Lucas, no seu evangelho, este ato do Senhor separar, escolher o pão e o vinho para simbolizar o seu corpo e o seu sangue derramados em favor do seu povo naquela cruz. 19 e 20. Lucas 22, 19 e 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Nós convidamos todos os irmãos desta ou de qualquer igreja evangélica que estejam em plena comunhão com as suas igrejas, para que participem conosco destes elementos da mesa do Senhor. O Senhor, naquela noite, tomou o pão, deu graças e disse aos seus discípulos: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E depois de dar o pão, ele também lhes deu o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Jesus é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a nossa alma, a nossa vida espiritual. E ele disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. E ele nos dá a oportunidade, neste momento de celebração da sua ceia, não apenas de recordarmos o seu sacrifício feito por nós na cruz, mas também recordarmos que essa celebração vai ser feita até que ele venha. E é uma oportunidade de nós testemunharmos a nossa fé na obra de Jesus Cristo pelas nossas vidas, pelas nossas almas. Uma oportunidade de proclamação também da nossa fé e do nosso testemunho cristão. Por isso, nós não devemos desvalorizar a ceia do Senhor. E aos primeiros domingos de cada mês, nós a realizamos, e o povo de Deus deve, de fato, comparecer para dela participar, até porque também é um meio de graça, de crescimento espiritual, porque nós não somos dignos de dela participar, nenhum de nós o é, mas nós cremos que aquele que veio enviado por Deus até esse mundo, Jesus Cristo, ele veio para viver em perfeição e pagar com a sua vida o preço dos nossos pecados naquela hedionda cruz. E nós cremos que através de Jesus, o Senhor nos dá perdão, o Senhor nos recebe diante do seu trono de graça, e Ele nos dá a possibilidade de aumentarmos a nossa comunhão com Ele e com os nossos irmãos. É hora de nós examinarmos a nós mesmos, reconhecermos o que na nossa vida não está de conformidade com a palavra, com a vontade de Deus, pedir o perdão, pedir a purificação e sairmos da casa de Deus nessa noite de uma forma melhor ainda do que nós entramos. Vamos orar. Pai, agradecemos por este precioso momento de celebração da ceia do Senhor. Pai, nós temos sido orientados a respeito dos nossos deveres, das nossas responsabilidades, da necessária obediência à Tua palavra, da nossa fé, da nossa prudência, da nossa perseverança nos Teus caminhos, da nossa total e exclusiva dependência do Senhor. Senhor, sem Ti nós nada somos e nada podemos fazer. E o que fazemos, só o fazemos pela Tua graça, através da operação do Senhor nas nossas vidas. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão, porque devido ao Teu amor, à Tua misericórdia, à Tua compaixão, o Senhor nos enviou o Teu Filho único para viver entre nós, nos mostrar a Tua vontade e levar na cruz do Calvário a culpa, o peso e o preço de todos os nossos pecados, e não somente dos nossos,
mas daqueles todos que no mundo inteiro confiam no seu nome e têm sido, desde a fundação do mundo ou antes dela, preparados, selecionados ou separados pelo Senhor, sem mérito algum da nossa parte, para pertencerem à tua igreja. Fica, Senhor, conosco, perdoa, Senhor, os nossos pecados, aceita a nossa oração, aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor, que te prestamos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar. Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Se algum irmão foi omitido, ainda que involuntariamente, na distribuição do pão, levante uma das mãos. Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comei dele todos. Reverendo Paulo vai nos ministrar o cálice. Logo após o Senhor Jesus ter partido o pão e distribuído o pão, ele tomou um cálice e disse: este cálice representa o meu sangue, que é a nova aliança de Deus para convosco. Nós vimos semana passada que se Jesus Cristo não tivesse derramado o seu sangue por nós, não haveria ressurreição e não haveria vida eterna. Nós podemos ter a certeza da vida eterna, porque Jesus Cristo morreu por todos aqueles que creem nele, por aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles. E quem crê em Jesus Cristo, é-lhe dado o poder para serem chamados de filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós vamos participar da aliança, do cálice, que representa a nova aliança de Deus para conosco. Meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação e o ensino do seu Santo Espírito estejam sobre vós, desde agora e para todo sempre. Amém.